E aí pessoal, venho aqui trazer para vocês um romance muito atual sobre o tempo de pandemia, que seria esse aqui, Pepetelo, Quase Fim do Mundo. Bom, nesse romance que é de um angolano, que é esse carinha aqui, ó, Pepetela, a gente lida com uma África pós-apocalíptica, onde o personagem que narra o romance, que é o Simba Ukolo, um médico de meia idade, ele vai vivendo e encontrando outras pessoas, e ele chama esse repentino desaparecimento da sociedade como uma coisa. Ele encontra uma fundamentalista religiosa, que é Geni, dentro de um banco, onde eles vão pegar dinheiro do banco, e ela está armada, enfim. E ele se pergunta nesse momento se o roubo ele é um crime, porque numa sociedade onde não existem mais leis, a sociedade não existe mais, então seria um crime roubar? O roubo existiria? E outra pergunta que ele faz é qual é o valor do dinheiro numa sociedade onde não tem mais ninguém para trocar, né? Eles dois encontram depois um ladrão dentro da cadeia e eles libertam esse ladrão exatamente por essa questão filosófica, né? Que o ladrão não é mais ladrão numa sociedade onde roubar não existe mais. Encontram uma garota de 16 anos chamada Judy, que tá com a sua sexualidade à flor da pele, né? Descobrindo a sua sexualidade. Ela se apaixona pelo Simba, o que gera um problema, uma grande confusão, porque os outros personagens eles vão percebendo. Inclusive a Geni, que critica muito tudo, que ela acha que é contra a lei de Deus. Bom, depois eles encontram um pescador que não tem mais fundamento o seu trabalho, porque o trabalho em si não tem mais fundamento. O pescador não tem mais peixe no mar para ele pescar, então acabou o trabalho dele. Apesar de, por exemplo, o trabalho não ter mais fundamento, mas Simba tem, porque o trabalho do médico ainda tem fundamento, né? Inclusive para a perpetuação da espécie, que é um tema que é trabalhado principalmente na parte final do romance, que eles querem perpetuar a humanidade, né? Então eles continuam trabalhando como fazer isso acontecer. O grupo vai aumentando, as pessoas de diferentes nacionalidades vão sendo encontradas, inclusive norte-americanos, vão se formando casais. Há um quê de romance, mas que não é romance, é mais uma característica mais próxima da necessidade, né, do sexual, e em vez de uma questão realmente romântica, né, de uma construção de algum carinho, não, é mais uma necessidade, algo libidinoso, né? E inclusive de diferentes pessoas de diferentes nacionalidades, inclusive de diferentes etnias, né? Os personagens principais são pretos, né? Numa Angola que hegemonicamente é preta, e apesar deles fazerem viagem o mundo todo, eles vão inclusive para a Europa. De avião eles encontram pilotos de avião, e o momento todo é debatido essa questão da lei, né, do valor da profissão, ou de questões que tinham valor quando a sociedade existia, que agora não tem mais, porque não há mais um corpo social, não há mais instituições vigentes. E bom, e a questão da perpetuação da espécie é um romance excelente, muito a ser explorado ainda. O que eu falei aqui
irrisório. Se você for ler o romance inteiro, você vai encontrar muito mais. Agora, tem 2 textos, esse aqui eu não lembro o autor, mas o capítulo é esse, capítulo 6, A Cidade Pestilenta, Medicina Social e Espaço Urbano. E o Michel Foucault, Microfísica do Poder, o texto é Medicina Social, Surgimento da Medicina Social. São 2 textos fundamentais para você entender o papel das instituições nos corpos, né, nos perímetros urbanos, em prevenção e controle desses corpos com relação a pandemias, né, a problemas sociais graves como proliferação de um vírus, né. Nesse texto aqui você encontra inclusive o que acontece no Rio de Janeiro no século XIX, meados do século XIX, numa sociedade que ainda é escravista. Esse surgimento da medicina social e a medicina sendo um problema social, um problema institucional, um problema dos médicos como pessoas que têm esse dever de controlar os corpos, de controlar o andamento da saúde social, né? E como isso se deu numa sociedade escravista, né? Como foi importante, não por uma questão de ir contra os senhores de escravo, por ir contra a escravidão, mas sim por ir contra o desordenamento social, né? A desordem social. Então, bom, diz que nessa época os senhores de escravos não tinham muito cuidado com os corpos dos escravos, e os escravos viviam a revelia, e isso era um problema social, porque as classes mais baixas, os menos favorecidos, os escravos no caso, que seria esse cativo, ele afeta o senhor, afeta os poderosos, né? Porque ele passa uma coisa que é o vírus, que é o problema, no caso a febre amarela, ele passa essa doença, né? E a gente vive hoje isso também, né? Na linha mais moderna seria a empregadora, né? E o empregador, né? De uma diarista, né? E essa diarista, né? Passa por ônibus, passa por várias situações para chegar na casa do cara e de repente deter o vírus e passar o vírus, né? E aí você tem uma questão hoje em dia salarial também, que rola muito embate, né? Porque você tem que manter a subsistência dessa pessoa, mesmo ela não trabalhando para você muitas vezes, e você quer manter a sua saúde também, né? Na Microfísica do Poder fala mais sobre as questões institucionais e como os 2 textos trabalham as ciências humanas, as ciências sociais, como tendo um papel fundamental junto à biologia, à biomedicina e essas áreas, né, do corpo que controlam o corpo, como a ciência social tem o poder também de participar, né, de fazer frente, de ser importante na voz, né, e corpo como algo político, biopolítica, no texto da Microfísica, como um espaço de controle e de luta, inclusive. Bom, são textos interessantíssimos. Esses 2 textos aqui são mais científicos que o Pepetela, que é uma ficção. Eles são assuntos muito importantes, muito atuais, né?
Existem outros textos, inclusive filmes que trabalham isso. Inclusive o texto Boa Ventura, que eu tenho trabalhado muito também, que fala sobre a pandemia e como elas atingem as classes mais baixas, logicamente, que são classes que transitam mais porque tem a necessidade às vezes de sair de casa, não tem como trabalhar em casa, são os trabalhadores braçais também. Enfim, são debates muito importantes, são debates que tem que acontecer porque a gente está chegando, a gente já passou, né, do ponto, né? A gente já ultrapassou a insanidade, né, social, né? Pra gente não virar uma sociedade pós-apocalíptica, como o Pepe Tela diz, a gente tem que levar em conta a medicina, né, como a ciência, como com mais seriedade, né? Então é isso, gente. Tem mais textos, o do Boaventura eu não lembro o nome, mas eu posso deixar o link caso vocês queiram. Peço para que curtam, que compartilhem. E vamos nessa. Trarei mais leituras ao longo da semana. Grande abraço. E vamos aí.